Olá, meu nome é Cláudia, tenho 44 anos, sou advogada, mas sou acima de tudo mãe. Nos próximos 3 minutos e meio, eu vou compartilhar com você um dos maiores desafios que a maternidade me trouxe, que foi como fazer meus filhos passarem menos tempo na frente da tela de celulares, computadores, videogames e televisão, para fazer com que eles passassem mais tempo brincando ao ar livre, com outras crianças e passando tempo com a própria família. De fato, o que eu vou te contar nos próximos 3 minutos fez com que meus filhos não só passassem menos tempo na frente das telas, dessas tecnologias, como também melhorou o desempenho deles na escola, a saúde de cada um e também fez com que se tornassem crianças mais felizes e simpáticas. Nos próximos minutos, eu vou mostrar para você o que há de mais moderno na área de psicologia e educação infantil, de uma forma que você vai poder aplicar com seus filhos hoje mesmo. Antes de eu te revelar aquilo que transformou minha vida, deixa eu te contar um pouco da minha situação anterior para que você entenda o que eu vivia. Tenho 2 lindos meninos de 12 e 10 anos, o Benjamin e o Matheus, e uma garotinha de 6 anos, a Natasha. Tenho sido mãe 3 vezes. Eu achei que já sabia tudo sobre como criar uma criança e, portanto, estava preparada para qualquer desafio que a maternidade pudesse me oferecer. Porém, os dias atuais trouxeram algo que eu não estava 100% preparada para lidar: a tecnologia. Aliás, acho que nenhum pai está 100% preparado para lidar com isso. Assim como 98% das crianças dessa geração, meus filhos foram criados rodeados de aparelhos tecnológicos, superviciantes e distrativos. É a forma mais fácil e rápida de entretê-los. Estão nervosos? Põe um vídeo no YouTube para acalmá-los. Estão entediados? Põe um jogo para que eles se divirtam. Tudo parece ser facilmente resolvido pelas telas que tão abundantemente nos rodeiam. No entanto, esse uso exagerado traz alguns problemas um tanto quanto ignorados ou alheios pela maioria de nós pais. Psicólogos e outros pesquisadores da área de psicologia e comportamento infantil revelam que, com o aumento de tempo das crianças na frente das telas, outros diversos problemas surgem, como o sedentarismo, transtornos de sono e irritabilidade. E o pior disso tudo, a maioria absoluta dos pais estão alheios a esse problema tão sério presente na vida de seus filhos. Eles simplesmente costumam colocar a culpa desses problemas citados na falta de educação e na teimosia dos pequenos. E eu e meu marido éramos uns desses pais. Mas não é culpa nossa, pelo menos não inteiramente. A grande verdade é que a ficha só caiu para mim há 3 meses atrás, quando fui para a festa de aniversário de um amigo da firma de advocacia em que eu trabalho. Vou te contar rapidamente o que aconteceu. Era um sábado de manhã, normal na minha casa. Meu marido havia acordado cedo para ir caminhar. Eu estava na cozinha preparando meu café da manhã e das crianças, enquanto o Ben e o Matheus jogavam uma partida no seu PS4 e a pequena Natasha assistia algum desenho infantil na Netflix em seu tablet. Perguntei para a Natasha 3 vezes se ela ia querer seu Nescau morno ou gelado antes que ela tirasse os olhos da tela e me respondesse um fraco morno, ainda sem me dar muita atenção. Apenas revirei os olhos e continuei a preparar a refeição deles. Afinal, uma cena como aquela era normal para mim. Depois de uns 5 minutos, eu comecei a ouvir uma briga surgindo entre os meninos, por causa do jogo, obviamente. Mas uma cena comum no dia a dia do meu lar. Enquanto eles trocavam provocações e lançavam palavras maldosas um no outro, eu simplesmente ignorava até então, porque já estava acostumada com aquilo. 5 minutos depois,
tudo estaria resolvido e eles estariam jogando novamente. Só que, dessa vez, as coisas ficaram um pouco mais feias. O Benjamin partiu para cima do Mateus e os dois começaram a brigar. Enquanto eles trocavam socos e pontapés, eu gritava para que eles parassem com aquilo. E Natasha sequer prestava atenção no que acontecia. Apenas pedia silêncio para que pudesse assistir seu desenho. Os meninos continuaram a brigar até que Mateus deu um empurrão em Benjamin e ele caiu em cima do copo de Nescau da Natasha, derrubando e respingando o conteúdo do copo por todo lado. Aquilo foi a gota d'água para mim. Meu sangue ferveu em vê-los brigando, mais uma vez por uma bobagem como aquela. Gritei com eles e dei um sermão que eles não esqueceriam tão cedo. Coloquei-os de castigo e mandei cada um ir para seu quarto, até mesmo a pobre Natasha que não esteve envolvida na briga. Suspirei profundamente, tentando manter a compostura, e fui pegar um pano na cozinha. Após eu ter limpado a bagunça, os ânimos já estavam mais calmos e o cenário caótico foi superado. Pelo menos, por enquanto. Após essa manhã super tranquila de um sábado, eu fui me arrumar para o almoço na casa do meu colega. E depois que meu marido retornou, eu contei para ele toda a situação e me preparei para sair de casa. Passando no quarto de cada um dos meus filhos para me despedir, mas todos eles se encontravam na frente do computador, celular ou tablet, não se preocupando sequer em retribuir meu tchau. Suspirei um pouco frustrada, mas não dei muita importância para isso. Afinal, por mais que não gostemos, é assim que as coisas são hoje em dia com essa geração, certo? Durante todo o caminho, dirigindo até a casa do meu amigo, eu fui pensando em como meus filhos eram tão diferentes na fase da primeira infância, quando ainda não tinham um contato exagerado com as tecnologias de hoje. Eles eram tão mais doces, leves, carinhosos e gentis. Não me leve a mal, eu adoro a praticidade e o conforto que as inovações tecnológicas nos proporcionam. Mas você tem que concordar comigo que há um limite até onde esse uso é saudável e depois disso passa a ser prejudicial, certo? Parece que estamos caminhando para uma dependência cada vez maior desses aparelhos e estamos nos tornando seus escravos. De qualquer forma, parei de pensar um pouco no assunto quando cheguei na casa do meu amigo e estacionei junto à calçada, entrei lá e fui direto atrás dele para parabenizá-lo. Depois disso, fui cumprimentar meus outros amigos e me sentei em uma mesa onde comecei a conversar com o pessoal da firma. Conversamos sobre os mais diversos assuntos: trabalho, fofocas, vida amorosa e financeira. E em determinado momento começamos a falar dos nossos filhos. Decidi compartilhar com meus amigos na mesa o que havia acontecido naquela manhã. Narrei os detalhes do ocorrido e a maioria dos meus amigos só assentiram com a cabeça e disseram que aquilo era algo dentro da normalidade. Sabe como é, né? Irmãos brigam, videogames às vezes estressam as pessoas, enfim. Não era algo com que eu devia me preocupar. Somente uma pessoa da mesa se manifestou em sentido contrário, a minha amiga Bruna. A Bruna é mãe de 2 e disse que já havia lidado com aquela mesma situação dezenas de vezes, até que ela se cansou e procurou uma psicóloga infantil para lhe ajudar a contornar aquele cenário desesperador. Em 15 minutos, a Bruna me contou técnicas que ela usou para arrancar seus 2 filhos do vício em eletrônicos. 15 minutos foram mais que suficientes. Simples assim. Na mesma semana, eu comecei a aplicar na minha própria casa o que ela havia me dito e em 1 mês o meu lar estava irreconhecível. A paz reinava, meus filhos estavam muito mais tranquilos, brincavam mais ao ar livre, estavam muito menos irritados e, o melhor de tudo, nem sentiam tanta falta de passar horas na frente da tela. Eu não precisava forçar nem nada do tipo.
Eles simplesmente não tinham mais vontade de ficar navegando pela internet e preferiam correr e brincar como eu costumava fazer na minha infância. E é exatamente esse efeito que eu quero que você leve para o seu lar também. E eu prometo que eu vou já te mostrar como. Mas antes, eu me sinto obrigada a ser honesta com você e te dizer a verdade por trás do grande problema que os pais enfrentam com seus filhos passando muito tempo na frente de telas. Este simples fator, na verdade, é o grande vilão causador dessa dependência. O inimigo invisível que vem tirando sua paz e roubando momentos preciosos da vida de seus filhos. Pense em todas as vezes que você deixou de construir memórias especiais em família por conta de todos estarem ocupados com seus celulares, notebooks e tablets. Você pode envelhecer e ver seus filhos crescer e não se dar conta de que a vida passou diante dos seus olhos e você perdeu momentos preciosos com seus pequenos, até que seja tarde demais. E a pior parte disso tudo é que não há como voltar atrás. Mas fique calmo, isso não é culpa sua. Porque assim como você, eu também fui enganada a minha vida inteira, até o momento em que isso me foi revelado e meus olhos foram abertos. Desde então, a minha abordagem com a criação dos meus filhos nunca mais foi a mesma. Eu cansei de ouvir outras pessoas que se quer ter filhos palpitando na minha vida, como se criar uma criança fosse algo fácil. Tentei de tudo e passei pelas opiniões dos mais diversos ditos especialistas. Tentei cortar abruptamente o uso de telas dos meus filhos. Tentei forçá-los a praticar mais atividades físicas. E até mesmo cheguei a tentar negociar com eles. Nada disso funcionou. Até o dia em que minha colega Bruna me revelou o segredo por trás da inovadora metodologia que pesquisadores americanos na área da psicologia infantil estavam usando e como aquelas simples técnicas pareciam mágica. Por conta da sua efetividade e rápidos resultados. De fato, eu não precisei esperar meses para fazer um detox de telas nos meus filhos. Eu já vi resultados logo na primeira semana. Parecia loucura, mas aquilo realmente funcionava. Eu nunca havia visto nenhuma mãe influencer ou especialista brasileiro falando sobre aquilo. Achei isso inacreditável. Eu fui mais a fundo nas minhas pesquisas e então percebi que milhares de outros pais enfrentavam o mesmo que eu e meu marido. Foi por isso que eu decidi compilar tudo o que aprendi nesse período de pesquisas e estudos em um passo a passo simples e descomplicado para que qualquer pai ou mãe possa aplicá-lo dentro da sua própria casa, obtendo a mesma transformação com seus filhos como a que eu obtive. Elas consistem em um simples guia para limitar de forma efetiva e natural o tempo de tela do seu filho. As técnicas reunidas neste guia foram extraídas do trabalho de muitos pesquisadores e cientistas comportamentais. Elas funcionam para crianças de todas as idades, mesmo que seu filho seja altamente viciado em passar o dia inteiro na frente de telas de celulares, computadores e tablets. E se você não tem muito tempo, ou é pai, mãe solteiro e tem algum receio sobre esse guia, funcionará para você por escassez de tempo. Não se preocupe. Como eu já disse anteriormente, os segredos contidos neste e-book são de rápida e fácil aplicação, podendo transformar a sua vida e a do seu filho em questão de pouquíssimo tempo, assim como já impactaram nas vidas de milhões de pais e filhos através de inúmeros países. Se você está cansada de ter dores de cabeça e entrar em conflito constantemente com suas crianças por conta do tempo que elas gastam na frente de telas, clique no link abaixo desse vídeo e você será direcionada para uma oferta especial que preparei para você
apenas por ter assistido esse vídeo e ter ficado até aqui comigo. Espero poder ouvir a história de transformação da sua família em breve. Obrigada e estou te aguardando ansiosamente.